Para vocês que acompanham Notícia para o Trabalho, e a gente está esse mês aí, finalzinho do mês de junho e esse comecinho do mês de julho, estreando os pilotos do programa Carreira de Sucesso. Sua carreira, como é que anda? Você considera que tem uma carreira de sucesso? E para esse desafio, que é um sonho antigo da Regina Ramalho, eu convidei a nossa coach de carreira, a Cristina, para estar aqui com a gente e sempre trazendo algum convidado que, do ponto de vista dessa Red Hunter, está sempre antenado nos melhores profissionais de mercado, compartilhar com a gente um modo diferente de você progredir na carreira. A pauta que a Kim me trouxe para a gente hoje é como você pode, através do seu livro, você tem no seu livro, será que você tem um livro aí na gaveta escondidinho? Como através da escrita do seu livro, você pode ter sucesso na carreira e projetar a sua carreira. É isso mesmo que você trouxe pra gente hoje? É isso mesmo. E você vai apresentar o seu convidado? Vou com muito orgulho. Eu trago hoje o Cássio Barbosa, diretor da Reina Editorial. E por que eu resolvi trazê-lo, né? Ele, no meu caso, ele teve papel fundamental para justamente todos os livros que eu lancei foi por meio da Reina Editorial. E por que eu resolvi trazer essa pauta? Porque para alguns ainda, fazer um livro parece algo distante, um mito, ou às vezes as pessoas não se sentem seguras para lançar. E o Cássio, não só por ser editor, mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos no mercado editorial, um perfil bem atípico do pessoal do editorial, e olha que esse perfil eu conheço bem, né? E ela foi Red Hunter de uma grande editora. De uma empresa, de uma grande editora, então ele tem um perfil muito bacana no sentido de nos deixar à vontade e nos ajuda a colocar esse conhecimento no papel. Então o que eu quero dizer é o seguinte, escrever um livro é poder te empoderar no que você faz na sua área de atuação. E que mundo pequeno, né? Cássio Barbosa, muito bem-vindo à redação Obrigado. da Notícia, colega jornalista também de profissão. Ele Tá falava vendo? antes de começar que ele gosta mais de ficar atrás das câmeras, viu? O Goiás não gosta de ser perguntado, gosta mais de ficar atrás das câmeras, mas hoje ele fez essa generosidade de estar aqui com a gente, compartilhando a história dele com a gente. Como o Cássio nunca viu nenhum programa nosso, vai ser a primeira vez, editor muito ocupado, hoje que ele participou, ele vai começar a assistir nossa programação, né, de empreendedores de sucesso? Sim. Como o Cássio nunca assistiu a gente ainda, você já sabe descrever a sua imagem? Fazer a autodescrição dela? A gente tem um público aqui de deficiente visual ou de baixa visão. Eu vou fazer na sequência a Kemi e você vai seguindo a gente, se não tem certo ou errado, generosamente se descrever para o nosso amigo deficiente visual como você é. Tudo bem? Posso pôr você nessa fogueira? Vamos lá. Veio pra chuva pra se molhar? Com certeza. Um pouquinho chuva, um pouquinho fogueira. Olha a incrível que você trouxe o menino. Bem, eu sou loura, tenho 1,75 de altura, tenho olhos verdes, uso o cabelo aqui na altura dos ombros. Hoje visto uma camisa preta com listinhas brancas e uns bordadinhos aqui na ponta. Calçadinhos azul escuro e brincos de pérola com detalhes dourados. Como você escreve, Akemi? Bem, eu sou descendente japonês, mestiça, então eu tenho o cabelo ondulado, né, na altura dos ombros nesse momento, com as pontas loiras, né, o castanho escuro com as pontas loiras, né. Eu tenho o olho castanho claro, então eu sou morena, estatura mediana. Hoje eu tô com uma blusa... Nossa, que cor que é essa? Bege? Não, não é um bege. É parecido um bege. É parecido com um bege, tô de calça jeans e uma bota. Quer se descrever, Cássio? Essa cor é camurça. Ai, obrigada. O tecido, né? Gratidão. Camurça. Eu ia falar que é cor de burro quando foge, como diz minha mãe, sabe? Enfim. Pronto, pra quem não enxerga, né, ficou imaginando que será essa cor de burro quando foge. Mas é a pele do animal, porque a camurça lembra aquele toque da pele do animal, que é o burro, tá? Pra quem não enxerga e tá nos assistindo. E quem enxerga tá gostando pra caramba. Gratidão pelo adendo. Gratidão pelo adendo. Cássio, como você se descreve? Eu sou branco escritório, 1,82 m, acima do peso, cabelos ondulados, normal, né? Cabelo castanho, olhos castanhos, uma pessoa de poucas palavras. Uma pessoa de poucas palavras, mas com um rico vocabulário que é emprestado a vários autores que às vezes têm a ideia aqui na mente, mas tem o sonho de ter esse livro lá na gaveta. E às vezes o livro que está lá na gaveta
poderia mudar não só a vida dele, autor, Uhum. melhorar a carreira dele, projetar ele, mas aquele conhecimento poderia estar transformando tantas pessoas, né? Vamos explorar isso, Akemi? Vamos O que lá. você quer já começar a colocar? Não vamos emparedar o Cássio, mas conversar com o Cássio, que você já conhece ele há mais tempo, e compartilhar com o nosso público. Olha, o que eu entendo que seja interessante, veja se faz sentido, é poder compartilhar um pouquinho da tua experiência, principalmente transformar um conteúdo de quem nunca escreveu numa primeira versão de livro, que foi o meu caso quando eu te conheci. Como é que as pessoas chegam até você? Como é que é transformar, às vezes, as ideias das pessoas num texto, num livro, que acho que é o que mais as pessoas ainda hoje acham, às vezes, até impossível escrever um livro, vamos falar assim. São duas coisas. Como as pessoas chegam até mim, tem vários caminhos, né? A maioria dos clientes vem por indicação e tudo mais. Algumas pessoas chegam com o texto já pronto, já escreveram, e a gente trabalha em cima do que a pessoa traz. Outros chegam só com uma ideia, ou nem isso, só querendo produzir um livro. Aí a gente entra em alguns conceitos. Vamos lá. Primeiro, quem vai escrever um livro tem a ideia de que tem que gerar alguma coisa nova. E não é verdade. Livro não é papel, né? O pessoal fala, livro digital, não, livro não é papel. Livro é conhecimento organizado. Então, essencialmente, toda pessoa que tem algum conhecimento pode organizá-lo e transformar num livro, num produto sistematizado que vai ser usado em benefício de alguém. Então, por exemplo, uma pessoa que saiba fazer tarefas domésticas, sabe tirar a mancha do tapete, sabe desengripar uma gaveta, e essas dicas podem ser organizadas num livro, dicas para a manutenção da casa, por exemplo. Pessoas que educaram filhos com sucesso podem organizar seus métodos e contar como educar filhos. Então, escrever um livro é simplesmente sistematizar o seu conhecimento para deixá-lo, para perpetuá-lo e disponibilizar para outras pessoas. Ponto. Então, isso, qualquer pessoa que tenha conhecimentos pode escrever um livro. Agora, existem alguns métodos, algumas maneiras para hierarquizar esse conhecimento, para selecionar, porque a gente não consegue colocar, não faz sentido colocar no mesmo livro a manutenção da casa, educação de filho, gestão de negócio. Então, o livro ele precisa ser delimitado para poder ter um conteúdo interessante. E aí sim, quando a gente passa a pensar em termos de carreira, aí é legal quando a pessoa quer projetar a carreira dela num sentido, ao lançar um livro, ela passa a ser vista como um especialista naquela área. E aí a gente consegue tirar da pessoa o melhor conhecimento dela naquela área, para que o livro dê notoriedade dentro dessa área. Você, né? inclusive, tem um programa, você conhece um programa chamado Tira o Livro da Gaveta? Isso, a gente tem um programa chamado Tire Seu Livro da Gaveta, que é voltado para pessoas que querem escrever e estão travadas. Costumo brincar, a pessoa que tem a síndrome da tela branca, né? Aquela pessoa que começa a escrever, liga o computador, escreve, para ali o Word com a tela branca, fica ali, né? E aí vai na geladeira, volta, começa a escrever um parágrafo e apaga. Porque a pessoa está tentando escrever sem saber o que ela vai precisar escrever. Então, uma dica importante para quem quer começar a escrever. A primeira coisa que você escreve num livro, qual é? A introdução. Não é a introdução. Qual é a primeira coisa? O título? Não, o título é a última coisa, é igual um filho. Você só põe o nome e depois você tem um filho. Você sabe que eu nunca parei pra pensar nisso? A primeira coisa que você tem que produzir num livro, a primeira coisa é o índice. O índice? O índice não é a última coisa. Porque então, o índice é um os roteiro. tópicos que você Isso. quer. É o roteiro do que você vai. É o projeto da sua casa. Se você constrói uma casa sem projeto, que tamanho ela terá? Né? Se você escreve um livro ou um texto sem estruturá-lo antes, você não sabe nem quanto... O autor tem que saber o tamanho do livro antes de escrever. E é engraçado Que dica bacana. E O autor deve conhecer o tamanho do livro, escrevendo primeiro só os tópicos que ele quer desenvolver, antes dele ter uma abertura e um fechamento,
antes de começar a construção dele, assim como se faz de uma casa. E isso eu posso garantir que no primeiro e segundo livro, quando a gente fecha o Cássio, nos dois casos, nesses casos, eu fiz um curso. Gente, isso faz toda a diferença. Que sai da síndrome da tela branca, ou acha que tem que aquelas cenas de filme antigo, né? O que eu vou trazer é a velharia, né? Sabe, que você vai para um canto com a máquina lá de datilografia, para quem sabe, e que você tem que ficar lá um final de semana, uma semana, o dia inteiro, 24 horas por dia, lá, né? Pensando no que você vai fazer. E acaba se tornando muito fácil quando a gente estrutura dessa forma. A metodologia do Cássio. Era a pergunta que eu ia te fazer na sequência. Você desenvolveu o quê? Menino, vários autores do Cássio, se vocês puxarem nos vídeos, vários coautores de livros que chegaram até a gente, que a gente recebeu, passaram pela mão do Cássio, então a gente já estava a par que ele tinha essa metodologia e tudo mais. Me fale sobre esse curso, Cássio. Esse curso ele está conectado à sua venda desse trabalho de livro, de consultoria do livro e de impressão do livro, que você faz a consultoria, a escrita, a impressão e o lançamento. Do texto à venda na livraria. A gente cobre todo o projeto. A editora tem estrutura para oferecer o pacote completo. Então, até a noite de autógrafos, até o livro, o evento. Mas também se vende separado, que é legal também para quem às vezes tem um certo receio até de fazer um investimento, você tem o seu curso. Sim, sim. O curso ele existe em algumas turmas periodicamente. A pessoa pode fazer o curso, ele vai ter um custo mais acessível. A pessoa, se ela preferir, ela pode ser uma consultoria individual, como se fosse um ajudante mesmo, né? Um mentor. Um mentor, isso. Onde a gente pode fazer online ou presencial, onde eu ajudo a pessoa a definir os temas da área de conhecimento dela, para ela perceber, dentro da área de conhecimento, o que ela pode pôr no livro. Porque às vezes a pessoa tem muitos conhecimentos e não percebe, ela domina um assunto e ela não enxerga. Então eu ajudo a pessoa a organizar a estrutura do livro. Depois ela preenche cada capítulo com as suas histórias, os seus exemplos, a sua experiência pessoal, com embasamento, com o que ela quiser. Então isso pode ser feito individualmente, pode ser feito online ou em cursos que a gente faz periodicamente. Tá? E isso pode ser separado, só o treinamento para escrever, ou pode estar atrelado a um projeto onde eu faço o acompanhamento durante o processo da escrita até que o livro esteja pronto. E por experiência própria, né? Pelo menos assim, a ideia do primeiro livro aconteceu nos últimos 3 anos, mas para mim escrever um livro, eu achava, gente, acho que eu tenho que ter o doutorado, tem que ser o pós-doc, o PhD sênior num determinado assunto. E não. Muitas vezes o conteúdo, claro, você tem que ter conhecimento, você tem que ter experiência, tem que ter know-how, mas a forma como vocês... Gente, o que eu quero dizer assim, é leve. Que eu achava a metodologia, o processo, ele tornou leve. Algo que no seu preconceito era pesado. Era pesado, era difícil e às vezes até questionava, até se eu estava preparada para. E Cássio, tem hoje livro para tudo quanto é bolso? Tem livro para tudo quanto é bolso. Tanto para produção quanto para venda final. Né? Você pode produzir a partir de 100 exemplares, então um investimento bastante baixo para quem está produzindo o seu próprio livro. E para o mercado, você tem que ter livros adequados a cada público. Tem públicos que pagam R$10, né? R$9,90. Tem públicos que pagam 20, 30, 50, 200. Sei. Você precisa ter... O segredo de um bom... O livro é um produto, como qualquer produto. Não é questão de ser caro ou barato, mas de ser adequado. Às vezes o preço final de um livro até é barato, mas se a letra, a tipologia for muito pequena, determinado público não quer. Se o assunto tiver uma abordagem X ou Y, outro público não quer. Então o segredo de um produto é ter foco, ele ser o tema adequado, uma linguagem adequada para aquele público. Quando eu falei de saber o tamanho do livro antes de escrever, está ligado a isso, porque se a pessoa quer ter um livro para vender a R$19,90, tem que ser um livro fininho. Não dá, porque um livro grosso só de papel às vezes vai isso. Então o projeto do livro, o projeto da casa, né, ele tem que especificar. Não adianta a pessoa escrever um livro grande e depois tem que cortar para chegar num produto de preço mais baixo. Então é definido antes, né, quanto vai ser escrito,
já se pensando no preço final de venda do livro, para ele ser acessível. Tudo isso a editora também dá esse Sim, suporte? não, isso está tudo no curso e no suporte a quem faz livro, né, de autopublicação, que a gente chama, quando o próprio autor ele financia o seu livro. Né? E antes da gente falar e o Cássio explicar pra gente como que o autor pode financiar o seu livro, a gente vai ganhar dinheirinho da gente. Vejam o nosso comercial. Você está contente com a foto do seu perfil profissional? Essa é a nossa especialidade, revelar o seu melhor ângulo. De volta aqui, o nosso amigo Cássio, editor, vai nos explicar essa questão de como a gente vai tirar o livro da gaveta e transformar as nossas vidas e as vidas das pessoas através das nossas experiências e conhecimento. Porque aqui tem 3 pessoas conversando com vocês que acreditam que conhecimento transforma. E aí eu vou agregar, né? E ele tem uma pessoa que encanta, gente. Né? Porque ele traz o conhecimento que ele tem de uma forma tão suave e inspiradora. Eu tô sendo sincera, porque eu sou fã dele, por isso que eu trouxe aqui, que isso também ajuda, que é o perfil pessoal dele. Não precisa ficar vermelho não, tá? É o calor, né? Bom, a organização das ideias, né, é um ponto de partida para isso aí, é um processo, existe um método e tudo mais. Agora, o mais importante é pensar como isso se encaixa dentro da proposta de alavancar a carreira de uma pessoa. Então, eu vou narrar um fato aqui, um episódio que aconteceu 2000 e pouquinho, 2000 e nada, de um cliente. Eu fui procurado por um profissional, um amigo meu, profissional da área de marketing pessoal. Ele tinha um cliente que era diretor financeiro de uma multinacional, onde o CEO ia se aposentar. E havia uma movimentação de 3 ou 4 diretores, todos na mesma faixa etária, todos com MBA, todos com experiência no exterior e todos de olho naquela vaga. E ele queria algo que o diferenciasse. Então, ele me procurou e falou, vamos lançar um livro. Essa pessoa escreveu um livro sobre o conhecimento dele na área de finanças. Nós produzimos uma tiragem de 150 exemplares. Mas a gente tornou um escritor. Ninguém ficou sabendo. E nós fizemos uma noite de autógrafos numa livraria de primeira linha, dessas de shopping, dessas famosas, que eu não vou fazer propaganda deles. Fizemos uma noite de autógrafo muito legal, com imprensa, chamamos jornais, emissoras, porque afinal de contas era um evento importante. Chamamos todos os colegas dele de trabalho e, obviamente, como ele era um candidato a ser CEO, nós chamamos os clientes da empresa, os fornecedores da empresa e os concorrentes da empresa. E todos tinham interesse em estar lá. O concorrente porque queria conhecer os clientes do concorrente, o fornecedor porque queria estar perto, e toda essa... E chega o dia da tarde de autógrafo, um tablado lá, um banner de 2 metros de altura com uma foto dele, ele autografando o livro para os concorrentes, para os fornecedores, para os presidentes, para os colegas, e tirando foto com todo mundo, e dando entrevista para jornais de economia, dando entrevista para emissoras de televisão. Não preciso falar, né? Assim, qual foi a imagem que esse homem formou? De alguém muito bem relacionado, de alguém culto a ponto de escrever um livro, vendeu bem, quase todos os exemplares venderam lá, mas o mais importante, ele criou uma imagem dele. E poucos meses depois ele foi convidado a ser o CEO da empresa. Aí já foi lá e comandou fazer mais livro. Não, pelo contrário, ele esqueceu dos livros. Né? Mas ele tem que lembrar. Eu sei, mas assim, nesse caso particular, né, é uma pessoa que tinha só aquele objetivo. Ele tinha o objetivo de criar uma imagem, e ele criou. Óbvio que vários autores, eles usam o livro como uma alavanca. Quando você vai vender por exemplo, muitos clientes são palestrantes. Um palestrante, é duro ele se apresentar, eu sou ex-funcionário da empresa tal. Fala, não, eu sou autor do livro tal. É outra imagem, é outra história, né?
Quando você vai se oferecer numa empresa e fala assim, eu sou um especialista em tal assunto. Ah, tá. Não, eu sou autor de um livro nesse assunto. É inquestionável. Você ganha uma autoridade. Né? Sem contar que você pode ganhar dinheiro também. Porque esse livro ele é vendido. E ele dá uma margem muito interessante quando você coloca esse livro no mercado. Então hoje eu tenho muitos clientes palestrantes, coaches, professores universitários, líderes religiosos, pessoas que têm público, que passam a sua mensagem e perpetuam a sua mensagem através de livros. E fazem disso uma fonte de renda adicional. Então, palestrantes que ganham X dando a palestra e mais X vendendo os livros. Ele dobra a renda dele só da venda. Diferente do pessoal tá falando aí, não é que o mercado editorial está acabando, não. Ele está se reinventando, ele está sendo cada vez mais focado, cada vez mais direcionado, né, Cássio? O mercado editorial brasileiro é um dos maiores do mundo. Por mais crise que nós tenhamos, né, e o Brasil passa, a queda que houve em valor foi uma queda relativa à crise financeira que o país passou como um todo. Mas é um mercado de mais de 8 bilhões de reais. Em volumes, de exemplo, nós temos mais de 2.500 lançamentos de títulos não pedagógicos, não didáticos, né? Lançados por mês, mais de 2.500 por mês, por centenas de editoras. O que houve recentemente que causou um burburinho é que 2 das principais cadeias de vendas de livro entraram num processo de recuperação judicial, em virtude de terem ido vender eletroeletrônicos, de vender celulares, de vender outras coisas. Que não eram livros. Que não eram da área deles. E eles estavam acostumados com o mercado de livro, onde você paga 60, 90 dias, 120 dias, e esses produtos você paga às vezes em 30, 15 ou 7 dias. E eles tiveram problemas de capital de giro, se endividaram, apostaram em produtos que não venderam. Então não foram os livros que prejudicaram essas redes, porque pequenas e médias livrarias estão cheias. Sites de venda online para tudo que é lado. E autores independentes e o mercado continua vendendo. Então existe aí o mercado está indo mal por causa do livro digital? Não. O livro digital está diminuindo no mundo inteiro. Os e-books na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, a venda de e-books vem caindo da mesma maneira que vem caindo a venda de tablets. Né? Então os tablets alavancaram a venda de e-books e a queda dos tablets em favor dos celulares portáteis fez uma queda dos e-books. E as pessoas que querem se promover com o livro, você vai falar assim, eu vou convidar os meus amigos para uma noite de autógrafos do meu e-book. Ninguém autografa um e-book. Né? Então o livro de papel ele tem ainda um apelo muito forte. Você vai presentear um cliente, um fornecedor, né? Você vai levar junto com o seu currículo, às vezes onde você se candidata. Você vai presentear numa entrevista. E um livro, dependendo da tiragem e tudo mais, às vezes ele custa para o autor menos de R$10, R$8, alguma coisa assim, 6 ou 8, depende do tamanho do livro, algumas coisas. Com R$8 você compra o quê? Para dar um brinde para alguém, uma caneta esferográfica, e olhe lá. Né? Se funcionar, né? Então, e o livro ele passa uma imagem muito poderosa por um valor muito interessante. Um valor agregado, né? Então você cria uma imagem muito forte. Então não tem muito segredo, os benefícios de editar um livro para a carreira são explícitos. Você pode, quem é profissional, que tem acesso a muita gente, tem como vender esse livro. Muitos profissionais hoje estão usando os seus livros para treinamentos. Então, vendedores, equipes de venda, o responsável lançam, em vez de fazer um manual, uma cartilha, ele faz um livro e usa esse livro nos treinamentos. Agrega valor ao treinamento, as pessoas respeitam mais quem tem um livro. Né? Isso é muito sério. Muito bacana. Você quer expor mais alguma coisa, Kemi? Que você queira perguntar? Não. O ponto foi realmente tudo que ele trouxe, né? Que qualquer um, claro, né? De acordo com o nicho, o mercado, teve conhecimento, mas qualquer um pode escrever. Isso vai ser um passo importante da transição de carreira. Uma coisa interessante de qualquer um pode escrever, porque foi falado um pouco atrás sobre quando foi escrever, tinha aquele medo de não conseguir. É uma coisa interessante. Nós pensamos com palavras. As palavras,
têm significados. As palavras têm conteúdos. E quando nós pensamos, as sinapses são os cruzamentos desses significados. Quanto mais palavras nós conhecemos, mais nós pensamos, né? Pessoas que conhecem poucos significados, eu brinco sempre, é igual cozinhar, quanto mais ingredientes você tem, melhor é a sua comida. Se você só tem água, arroz e cebola, você só consegue fazer arroz e olhe lá, né? Então, o pensamento ocorre com palavras dentro da nossa mente, do nosso cérebro. E quais são as maneiras de externar esse pensamento? De maneira organizada e de maneira inteligível. A fala e a escrita. Através de um desenho, você pode passar uma emoção, mas você não consegue passar uma equação, um raciocínio, uma coisa mais profunda. Então, a expressão do pensamento, ela é falada ou escrita. A fala, ela é mais emocional, depende da entonação, da postura e tudo mais. E a escrita, ela é mais racional, depende da estrutura gramatical, das frases, etc. Eu costumo dizer que quem fala, escreve. Se a pessoa consegue explicar o seu conhecimento, falando, ela consegue escrever. E se ela não conseguir, existem os profissionais para ajudar. Aqui vocês têm alguns já. Tudo é treino. Tudo é treino. Tudo é treino, porque nós fomos ensinados a falar, mas nós não fomos ensinados a escrever. Porque a fala eu penso, né? Beber, eu estou com fome. Fome, quer leite. Então eu expresso aquilo que eu estou sentindo. Nós somos treinados, tanto que nós aprendemos a falar, não na escola, mas desde casa, né? Sim. A gente aprendeu a falar o que a gente pensa. Nem todo mundo, né? Tem pessoas que às vezes falam sem pensar, mas tudo bem. Mas nós não fomos treinados a escrever o que a gente pensa. Porque a fala, eu pensei, eu falo. A escrita, nós somos treinados, que me perdoem os professores, nós somos treinados no ditado. O professor fala e eu escrevo. Ou eu pego um livro e copio o que está escrito. E mesmo quando nós somos treinados a escrever com alguma liberdade nas redações, limite de linha, máximo, mínimo, tema, e a gente fica engessado. Então nós nunca tivemos a liberdade de expressar o que estamos pensando pela escrita. Então, como nós não fomos treinados, nós temos dificuldade. Pessoas percebem isso quando elas tentam escrever e o pensamento vai mais rápido do que a mão. Não consegue, porque o pensamento está fluindo e a pessoa não consegue acompanhar, seja digitando ou escrevendo. É porque nós não fomos treinados a escrever o que pensamos. Existem exercícios para soltar isso. E aonde você vai buscar? Você desenvolveu esse? Você vai buscar lá fora? Não, eu busquei em alguns lugares de fora, mas tem coisas somadas e tem experiência também de centenas de autores editados. Que bacana, vocês devem estar gostando muito desse programa especial. Cássio, ainda com todo esse conhecimento, o treinamento dura quanto tempo? O treinamento, o curso em torno de 8 horas aula. 8 horas aula. Isso. Dão quantas aulas mais ou menos? Às vezes num dia, manhã e tarde, né? Quando às vezes é online, a gente pode fazer 4 aulas de 2 horas, mas depende muito, até se for individual pode ser menor, porque... É 8 horas o total. 8 horas total. 8 horas de aula, 4 de manhã, 4 de tarde, num dia. Que bacana, muito bacana. Eu ficaria aqui falando 1 hora com vocês, mas nosso tempo está estourando, né? Tá estourando não, mas está chegando o próximo. Mas dá para poder você mandar a sua mensagem e dizer para o nosso público como as pessoas falam com o Cássio Barbosa, e tomam um café e vão saber outras informações e vão tirar o livro da gaveta, porque eu quero ter mais livros aqui na minha estante. E a sua história pode ser a pecinha que está faltando para fechar um quebra-cabeça de sucesso. Eu queria deixar uma mensagem final para as pessoas que eu aprendi com o meu mentor, né, já falecido há alguns anos, mas no prefácio, na introdução de um dos livros dele, ele fala que os maiores tesouros da humanidade não são os diamantes enterrados na África do Sul, nem o ouro enterrado na Amazônia, nem o petróleo enterrado no Oriente Médio. Os maiores tesouros estão nos cemitérios. São os hospitais nunca construídos, os livros nunca escritos, as músicas nunca compostas.
Nós não temos o direito de morrer levando o conhecimento que está em nós para a sepultura. Nós precisamos morrer vazios. Então nós precisamos pôr para fora toda a experiência, tudo que nós, às vezes coisas que nós aprendemos a duras penas, para que outras pessoas não precisem sofrer para aprender a mesma coisa. É uma maneira de deixarmos um legado. E apesar de toda a tecnologia, a melhor maneira de deixar um legado de conhecimento ainda é o livro. Quando alguém precisa buscar um conhecimento profundo de alguma coisa, apesar das milhões de informações na internet, as melhores informações ainda estão nos livros. Então o livro ainda é o melhor produto que o ser humano tem para deixar conhecimento útil para outras pessoas. Então eu queria deixar esse recado para as pessoas. Você não tem o direito de jogar fora o seu conhecimento, né? Ajude outras pessoas. Ajude outras pessoas. E para achar você. Para me achar, tire seu livro da gaveta.com.br. Se vocês gostaram da entrevista com o Cássio, querem ter ele aqui com a gente de novo, dando mais dicas de como fazer uma carreira de sucesso através do seu livro, virar autoridade e referência na sua área, deixe o seu comentário aqui. Quem sabe a gente tem o Cássio aqui mais algumas vezes. Obrigada, Cássio. Aquele, além da notícia, que eles também podem perguntar por aqui e provocarem novas pautas, mas a pessoa quer ter uma mentoria com você, ou participar de um dos seus treinamentos, ou contratar a sua palestra para as empresas, como é que faz? Pode me achar pelo WhatsApp, DDD 11 98100 7322. Também vou contar um segredo para vocês, hein? A Kemi é íntima aqui da casa. Ela é o cara no LinkedIn. Vai lá, manda uma mensagem, queira ser amigo da Kemi no LinkedIn, porque olha, ela arrasa lá. Colocar Kemi Shida. Lá é a melhor maneira de você comunicar com a Kemi, é LinkedIn. E vocês que gostaram do programa Notícia, a gente, diferente dos colegas de comunicação, a gente não vive da notícia. A notícia é nosso sonho de levar informação positiva, que transforme, sem interferência de ninguém de comercial. Mas se você gostou e você quer se tornar um investidor na notícia, inclusive vamos comemorar 6 anos no dia 1 de outubro, o Cássio está convidado. É um grande evento nosso que a gente conecta pessoas e vai ter lá várias palestras, sorteios de treinamentos, sorteios de livros, que a gente tem bastante parceiros autores de livros. Entre em contato com a gente, né? Já sabe qual é o seu melhor ângulo? Pensou em ser garoto propaganda do seu produto e serviço? Será que a sua equipe está se comunicando com o seu cliente da forma adequada? Essa é uma das 12 soluções de comunicação que a notícia tem aqui e que mantém a nossa programação no ar. O nosso telefone de contato é através do WhatsApp 11 993 87 3713. Tchau!